Estamos iniciando mais um Begô Backstage e hoje eu tenho aqui a presença de uma pessoa que eu admiro muito, eu sigo a caminhada dele há muito tempo, Rodrigo Righetti. Seja bem-vindo. Fala, irmão. Obrigado pelo convite, pelo privilégio. E estou muito feliz de estar aqui no teu estúdio. Você, cada tempo que passa aí, eu vejo você evoluindo, crescendo. Eu fico feliz pra caramba por isso, irmão. Obrigado, Righetti. Muito legal. Pô, pra gente começar o nosso bate-papo, isso aqui é uma conversa de brother Sim. e eu queria te perguntar o seguinte: como que você entrou nesse universo da publicidade, de criar campanha, tal, e fazer as empresas venderem mais através da publicidade? Como que você entrou nesse universo? Puta, irmão, a minha história com a propaganda é muito louca, porque eu nunca pensei em fazer propaganda. Eu sempre fui aquele moleque que nos intervalos de TV gostava de assistir os comerciais, mas eu fui educado pelos meus pais a assumir o lugar deles na fábrica e nas lojas que eles tinham. A gente tinha confecção de roupas, com loja no Brás, no Bom Retiro, e toda vez que eu chegava na fábrica, né, meu pai olhava para mim e falava: isso aqui tudo vai ser seu. Só que quando eu fiz 19 anos, eles tiveram um problema e a fábrica fechou, as lojas fecharam, os caras fecharam do dia para noite. Quebrou, a família quebrou. E eu fiquei ali olhando para os lados e falei: bom, o que que eu faço? Eu nunca fui aquele moleque. Se você perguntasse para mim, pô, o que que você quer ser como quando cresceu? Eu queria ser lutador e polícia. Eram as coisas com as quais eu me identificava. E nenhum pai apoia o filho a ser isso, né? Uhum. Você é do ramo também, Sim. você sabe. E aí eu me vi sem chão, falei: bom, o que que eu vou fazer? Cara, tinha uma produtora aqui em Alphaville, que na época estava entre as 3 maiores produtoras da América Latina, que era 5.6 filmes. E tinha alguns amigos que trabalhavam lá. Eles faziam a maioria dos filmes, os grandes filmes publicitários da época, eram eles que produziam. O Wellington e o Cal. O Cal, inclusive, se tornou um pai profissional para mim, porque ele me acompanhou a minha carreira. Toda vez que o Cal esteve perto de mim, minha carreira teve uma evolução. E eu bati lá na porta dos caras e fui pedir um estágio. Foi aí que eu comecei a trabalhar com propaganda. A minha primeira, a minha primeira diária de filmagem, de gravação, eu fui nada mais, nada menos do que o apertador do botão da máquina de fumaça. Caraca. Tinha uma cena, aquela coisa, né, da fotografia Os efeitos cinematográfica, especiais, fazer o tá? efeito, eu era o cara que apertava o botão. E a gente chamava isso de Aspone, o famoso assistente de porra Sim. nenhuma. Era isso que eu era, cara. Foi assim que eu entrei na publicidade. E de lá pra cá o que mudou? Cara, primeiro que eu consolidei minha vida nisso, né? Eu fiquei na 5.6, depois teve Alphaville, aí fui pra 4.B vender internet, abri a Cosa Nostra Filmes, que foi meu primeiro negócio, que durou 6 meses, eu consegui quebrar o negócio em menos de um ano, e aí depois fui ser sócio de revista, depois da revista eu voltei a trabalhar com o Cal, a gente montou uma empresa juntos, chamada 5.6 Digital. Nosso objetivo era criar já conteúdos para a internet. Olha só, a gente estava falando disso em 2004, mais de 20 anos que a gente começou a trabalhar com isso. Aí depois virei CMO, né, fui diretor de marketing da Microboard, 2008, e 2009 eu resolvi abrir a minha agência, que eu comecei em casa, chamava-se Righetti, e essa é a minha história, de 2009 para cá eu sou empreendedor. Então mudou tudo, né? O primeiro que eu acho que eu tive o privilégio de passar por diversos momentos, né? E aí eu não vou nem chamar de publicidade ou marketing, eu trabalhei com comunicação, né? Acho que TV Alphaville foi crucial para minha carreira, foram 3 anos. TV Alphaville também, eu comecei como um operador de VT, eu era o cara que colocava a fita na máquina para que as pessoas assistissem em casa o conteúdo do canal. E saí da TV Alphaville como diretor de TV. Então eu peguei desde o comecinho de tudo e fui até aonde dava para ir. Então ali me deu também uma sabedoria muito grande.
Eu me tornei aí hoje eu posso dizer que sou um dos profissionais mais completos no que diz respeito à comunicação, porque eu passei por todos os ambientes, os tipos de negócios, e isso fez com que eu evoluísse muito como ser humano, fez com que eu conhecesse muita gente, e no final do dia é o que eu digo, minha vida hoje, os resultados que eu tenho na minha vida são baseados nos meus relacionamentos, e relacionamentos esses que eu construí, trabalhando, começando ali na 5.6 como Aspone. Essa construção, ela é muito louca, né? Porque a gente precisa passar por esses degraus. Sim. Degraus ou degraus? Degraus. A gente precisa passar por esses degraus para chegar num ponto que a gente, de repente, é aquilo que você sonhava ou aquilo que você esperava no futuro, Sim, né? sim. Você consegue aplicar com essa bagagem que você teve até aqui, tudo que você aplica hoje na gestão do seu negócio hoje, é tudo baseado nessa sua bagagem, ou você tem outro tipo de formação, ou busca outra referência, você tem uma referência para você conduzir o seu negócio, ou é baseado simplesmente no Rigetti? Cara, essa pergunta é muito boa. Primeiro, eu acho que a bagagem que eu criei, ela me ajuda muito, tá? Inclusive hoje eu estava de manhã, né, até postei um vídeo a hora que eu estava chegando aqui, falei, olha, comecei o dia atrás das câmeras e estou terminando o dia na frente das câmeras. Essas lives, essas transmissões ao vivo, que tiveram o seu ápice durante a pandemia, ela se tornou uma fonte de negócios para mim. E hoje a gente faz, logicamente a gente não faz tanto quanto fazíamos na pandemia, mas o pouco que se contrata, muitas empresas preferem trabalhar comigo do que com outro player. Por quê? Porque eu trago a dinâmica de televisão. Então, quando eu sento para falar de um projeto desse, eu tenho tesão por isso. Então, é um projeto que eu acabo participando ativamente. Eu participo desde a concepção do roteiro, sabe, montagem das vinhetas, eu discuto com o cliente, eu convenço ele a mudar o caminho para a gente dar um caminho mais televisivo. Então, quando a gente produz uma transmissão ao vivo, ela não cansa a pessoa que está assistindo do outro lado, porque eu trago uma dinâmica de programa de palco. Então, olha só, né, coisa que eu aprendi lá atrás, quando eu fui diretor de corte, de mesa de corte, eu comecei a entender, né, o sentido, por que tem 3, 4 câmeras, né, para que serve isso? Não é só para eu apertar o botão e ficar escolhendo, não, tudo tem um sentido. E isso, mais de 20 anos depois, eu acabo aplicando nos meus negócios, e isso me consolida não só como empresário, porque aí acaba sendo um fornecimento da minha empresa, mas me consolida como diretor. As pessoas, elas não estão contratando a REC para fazer isso, elas estão contratando o Rodrigo Rigetti, que sabe fazer isso como ninguém, né? E é muito legal, assim, porque o mercado, ele hoje você está com uma marca X porque tem uma pessoa que te conhece lá, essa pessoa vai para uma outra marca e ele te leva para outra marca. E aí lá, não, a gente faz aqui e a gente contrata um diretor artístico. Então vai na REC e contrata só a parte de estrutura. E isso é um caso real, né? E a pessoa falou, não, deixa eu te falar, eu não estou contra a estrutura, qualquer um tem. O cabo, a câmera, o apertar botão, todo mundo aperta. Você tem que trazer o Rigetti, porque ele vai fazer a tua live ter ali uma dinâmica diferenciada. E aí, o que acontece? Você vai lá, trabalha com os caras, eles te contratam de novo. Então tem essa, né? Acho que eu por ser um cara muito hands-on, né? Eu gosto de pôr a mão no negócio, eu acabo atraindo clientes, não só por indicação, mas por reposição, eles me chamam de novo, justamente por quê? Porque eu vou lá e coloco o meu trabalho, né, todo esse aprendizado que eu tive. E eu cobro por isso, obviamente. Então, assim, se você me contratar hoje, fala, olha, eu quero fazer um vídeo. Tudo bem, você quer um vídeo comigo ou um vídeo normal? Ah, não, quero que você dirija. Beleza, aqui então na planilha tem o meu valor. A gente tem que aprender a cobrar também. Acho que isso é muito importante. Dou uma dica muito grande para você, o empreendedor, né? Quer dizer, você é o cara hoje que está com o teu estúdio, com a tua empresa. Mas a gente se conhece há 20 anos, talvez até mais. Até mais. Né? Você, eu te conheci como fotógrafo, aí você foi subindo degrau, até que chegou aqui no teu business novo. Né?
porra, e essa oportunidade não, todo esse aprendizado que você teve, né, isso tem preço. E a gente tem que saber dividir o nosso profissional do nosso empreendedor. Então, legal, você pode contratar minha empresa. Lógico, você está no começo, e no começo a gente tem que ceder muito. Mas daqui a pouco começa a se posicionar. Fala, opa, peraí, você quer que eu produza? Você quer que eu vá fazer a direção de fotografia? Comece a entender que você é um custo nessa empresa, sim, você merece receber o teu cachê, como diz na indústria do cinema, né? Muito bom. É uma parada que acontece muito com fotógrafo também, né? Não Sim. adianta você mandar um fotógrafo, um artista, né? Uhum. Que fazer no lugar. O cara fala, não, eu quero aquele cara. O Exato, profissional, né? É o que exato, você falou, acabou de falar. exato. Quantas campanhas ou quantos projetos você já fez assim que você lembra que te dá aquele tesão de falar, assim, "Ó, qual o seu case e tal, que você sempre fala aquele projeto? Uhum. Cara, é assim, eu costumo dizer que a minha vida, acho que a vida de todo profissional que trabalha com comunicação, vou falar daquilo que eu sei, né? Ela é um 80-20, que é o Sim, diagrama de Pareto, Pareto. né? 80% trabalhos que você nem lembra, que são trabalhos do dia a dia, e 20% trabalhos que você realmente fez e que você se orgulha, que são aqueles grandes cases. Tá? Eu poderia listar alguns cases bacanas da minha vida, mas eu tenho um em especial, que já faz um certo tempo que a gente entregou, mas por que eu gosto desse case? Eu acho que as campanhas que a gente faz, elas têm poderes, né, de mudar a vida do cliente, elas têm poder de interferir na sociedade e têm poder de mudar a sociedade. Tá? Esse projeto, em especial que eu vou citar aqui, ele para mim ele deixou um legado, ou seja, ele causou uma mudança numa determinada sociedade e ele perdura até hoje. Tá? O case do Surf Senior, Blue Med, quando em 2018 nós atendíamos uma marca chamada Blue Med Saúde, uma marca que eu tenho um grande orgulho porque eu peguei esse projeto numa mesa assim de bate-papo, a gente rabiscando, quando eu vi, tornou produtos, se tornou projeto, se tornou produto e hoje é a maior marca da Baixada Santista. São projetos regionais que a gente também gosta muito de fazer. E o que consolidou a Blumed como uma grande marca no setor, né, um convênio médico que hoje ele é maior do que qualquer outra marca de convênio médico na Baixada Santista, e estou falando de marcas grandes, foi a escola de surf para pessoas com mais de 60 anos. Da hora. Então esse projeto foi do cacete, foi muito legal, assim, eu coloquei eu coloquei tudo ali, não foi só o profissionalismo, eu coloquei minha energia, e o Cisco Aranha, que é entre aspas, o dono da escolinha, porque na verdade é uma escolinha da prefeitura e o Cisco é o cara Sim. que faz tudo acontecer. Ele estava para fechar a escolinha porque a prefeitura estava sem dinheiro. E de repente a gente bate na porta do cara, leva para ele um projeto sensacional e ao mesmo tempo leva um financiador para o projeto. Então sentamos com a prefeitura de Santos, teve uma influência nossa também, inclusive nas discussões jurídicas, para que a gente não tivesse que desenvolver uma, como é que se diz no governo, licitação, Sim. tá? E a gente criou essa escolinha junto com o Cisco. Hoje ela é um sucesso, tem fila de alunos querendo participar. É a coisa mais linda do mundo. Você vê gente ali, tem senhores com 80 anos de idade que começaram com 75 Sim. surfando de verdade. Legal, hein? E esse projeto ele foi demais porque ele transcendeu a barreira do continente. A gente foi apresentar isso em San Sebastián, a convite da World Surf Cities Network. Fomos, nós fomos aclamados como o projeto mais bacana naquele ano no mundo. Assim, a melhor iniciativa mundial envolvendo surf. E chegou até ao ponto de dar mais de 7 minutos de matéria no Fantástico. Quanto custa isso para uma marca? Nossa. São milhões e milhões. Então esse projeto, para mim, acho que ele é o mais completo, Sim. porque ele trouxe, ele gerou venda, ele gerou negócio para o meu cliente, ele fez a marca do meu cliente ficar conhecida,
mas acima de tudo, ele mudou a cultura da cidade. Mudou a cultura. Ele entrou numa sociedade e ele perdurou. E ele muda a vida de um monte de gente. Então, Sim. para mim, esse é, sem dúvidas, o projeto que eu mais tenho orgulho de falar que eu fiz. Que legal, hein? Eu não Foi muito- sabia foi dessa muito história. legal. Muito legal mesmo. Isso que é Demais. bom vir aqui trocar ideia, tá vendo? Porque Lógico, é. coisa, A gente, coisa que a gente não sabe. Eu não a sabia gente só disso. se fala trabalhando, né? Que a gente É. faz muita coisa junto. Ou quando eu te encontro em algum lugar que você está trabalhando. Uma porque eu tô- resenha mesmo assim, É. quase não tem. Boa. E, Rodrigo, você falou agora sobre o trabalho, né? Quem que é o Rodrigo? Do Rodrigo pessoal agora. O Rodrigo sem crachá. Exatamente. Rodrigo sem crachá. Sem crachá. Rodrigo é... Cara, eu vivo realmente uma luta aí de personalidades, né? Obviamente, para trabalhar eu sou um cara muito duro, muito enérgico. Você sabe disso. Sim. Né? Mas também sou um cara que gosta de viver a vida. Eu gosto de estar com a família, gosto muito de estar com meus amigos, adoro cozinhar, adoro fumar meu charutinho, adoro tomar meu whisky. Gourmet, massas. Adoro cozinhar, cara. E vou te falar, nem gosto desse papo gourmet, não. Meu negócio é cozinhar mesmo, né? A pessoa fala, você é chefe, não, eu sou cozinheiro, eu gosto. Cozinha. E desafio aí um monte de chefe. Boa. Mas amo O que você cozinhar. gosta de preparar? Cara, obviamente, né, pela descendência italiana, eu vou muito pras massas, mas, puta, adoro fazer carne. Eu tô numa fase agora muito legal, até postei um pouco mais de um mês, como fazer uma fraldinha na air fryer. Quase que eu mandei top. ali pro meu amigo Giovanni da Mondial. Falar, Boa. olha aqui, ó, vamos abrir um canal comigo, Sim. porque eu fiz essa fraldinha na air fryer e assim, eu já faço faz tempo carne lá, Sim. né? E sai, se você um dia provar, você vai falar, cara, isso parece churrasco. Top, hein? Né? Então é tudo uma questão de técnica, cozinha é vontade, técnica e tempo. Né? Então eu tô nessa fase aí, eu tenho feito muitas carnes na air fryer. É uma brincadeira que eu faço. Especialidade Rodrigo Riguetes. É isso aí. Aí eu fiz um post, fiz a receita, teve gente que copiou e me mandou, olha, eu fiz Da igualzinho. hora. E me marcou, pô, foi legal. Ah, A mãe do Joca, um amigo meu aqui, não sei se você sabe quem é o Joquinha, Não. muito conhecido aqui do Alphaville, ela fez. Aí a irmã do Joca falou, ó, minha mãe fez a tua receita. Olha, pô, legal demais isso. É isso que eu gosto. Eu acho que quando você faz alguma coisa que você consegue influenciar a vida de alguém, cara, Sim. nossa, é sensacional. É Sim. sensacional. E uma coisa que eu gosto muito, você perguntando sobre a minha personalidade, eu sou um cara que gosta muito de compartilhar conhecimento. Eu gosto muito de poder influenciar na tua vida. Eu me sinto bem com isso, assim, puta, eu influenciei positivamente na vida de alguém. Isso é gostoso. E às vezes é uma coisa que não te custou nada, você simplesmente falou uma coisinha ali e mudou a vida de alguém. Acho que isso Mas eu já te falei que fantástico. você influenciou na minha vida. Sim, você me fez um post uma vez, quase que eu choro, Eu cara. escrevi publicamente. Eu falei, porra, meu, olha o post que o cara fez, cara. Fiquei até sem jeito. E eu vou te falar uma coisa sobre você, que eu percebi, por exemplo, um diferencial com outros caras que também fazem gestão de equipe. Eu já tive problema, falha grave, tecnicamente falando, que foi da minha equipe, prestando serviço para você, Sim. que eu falei, cara, como é que eu vou sentar e falar com o Rodrigo sobre esse problema? Uhum. E aí você vai, descasca, cobra, você fez isso comigo, porra, tal, falou reunião, isso aqui lá e tal. Só que a gente ainda tem projetos juntos, porque você Sim. deu essa oportunidade de eu entender que eu errei, Sim. entender minha falha, você cobrou, mas, pô, Sim. vamos continuar. Que nem um time de futebol faz, né? Sim, velho. O cara tá na fase ruim, o cara vai lá, prepara. Você fez isso comigo. Sim. E eu aprendi. Falei, cara, não Sim. posso. Hoje eu faço isso na minha equipe. Então, Sim. quando o cara dá uma falha comigo, eu não vou crucificar o cara. Falo, não, calma aí, chega aí. Vamos conversar, vamos alinhar, tal, e vamos seguir o baile. Né? A gente vai ajustando. Isso é uma coisa que eu aprendi com você, por exemplo. Porra, legal, legal. Irmão, é o seguinte, tem duas coisas que eu falo. Primeiro, se for errar, erra grande. Erra bonito, não erra com bobeira. Erra. Né? A segunda aprende com o erro. Né? E aí tem uma terceira que eu acrescento, eu sou prestador de serviço, cara, você também é. A gente erra
E o que nos torna grande na frente de um cliente é como a gente resolve o problema. Porque o problema ele sempre vai acontecer. Sempre. Tá? Como você resolveu esse problema vai fazer toda a diferença. E a forma como você resolveu comigo foi digna e digna de uma segunda chance. Tá? Eu sou um cara que também sai do zero, né? Tive uma vida um pouco mais abastada, mas como eu disse no começo, do dia para a noite a gente se viu sem recurso nenhum. Tanto é que eu e meu irmão, a gente teve que se virar para ajudar em casa. E tá tudo certo, foi ótimo ter acontecido isso com a gente, porque trouxe aí um amadurecimento muito incrível pra gente. E cara, a forma com que a gente recebe o feedback das outras pessoas vai fazendo com que você cresça profissionalmente, empresarialmente. Eu sempre tive oportunidade, sempre. E também fechei porta, óbvio, eu já errei muito feio assim a ponto de fechar a porta. Então você aprende. E aí, as escolas que você vai tendo, você vai passando para frente. Alguém passou para mim esse modelo, eu passei para você e você passa para as outras pessoas. Boa. E com isso a gente vai construindo um lugar mais legal. Sim. Muito bom, hein? Acho que segunda chance todo mundo merece, a terceira a gente pensa. Aí dá uma pensada. Né? Porque se errou, Sim. errou, conserta. Beleza, agora não erre mais igual, né? Sim. Isso é o... Na semana passada veio o Rufino aqui. Foi você, inclusive, que me apresentou o Rufino. Né? Sim. E foi muito bacana. Ele veio bater um papo com você aqui? Ele aqui. Foi o episódio vai pro ar antes desse. Legal, legal. Pra não falar do tempo, né? Mas vai antes desse aqui, depois do seu próximo. Legal. E o Rufino também tem essa história de ter quebrado. E você comentou agora, né? Seu irmão passou dificuldade para poder ajudar em casa. Quantas vezes você quebrou e como que foi esse planejamento? Você falou que você juntou com seu irmão para ajudar em casa. Mas como que foi esse planejamento? Como que foi o seu start para, putz, a gente tem que dar a volta por cima? Onde você encontra essa força? Onde você encontra esse ponto de superação? Cara, primeiro, né? Acho que é importante a gente trazer uma coisa. O próprio Geraldo, né? Quando ele fala quebrei, o quebrei dele também não é um quebrar tradicional. Ele não encara. Ele falou: eu só perdi dinheiro, mas eu mantive minha família, tudo. Nessa época que meus pais tiveram esse problema, eles tiveram um problema e a gente teve que encarar a vida, tá? Acho que eu nem considero isso uma coisa minha. Né? Eles tiveram e, pô, eu e meu irmão vamos ter que resolver. Agora, eu já tropecei algumas vezes na vida, mas se eu disser pra você que eu quebrei, é até mentira, porque quebrar pra mim é passar fome. E eu nunca mais passei, cara. Eu nunca tive um problema que me fizesse não ter o que comer, tá? Então eu continuei com força. Quem me dá essa força hoje, eu acredito que é Deus, tá? Eu já fui arrogante o suficiente para achar que eu era o cara foda, eu era o cara que... Não, hoje eu sei que quem me dá essa força é Deus, tá? E se eu puder dar um conselho para qualquer pessoa, assim, principalmente quem está empreendendo, você vai passar por altos e baixos, não tem conversa. Os caras mais picas que eu conheço já passaram por problemas que vocês não têm ideia. Pessoas que se confidenciam comigo, gente muito grande, tá? A melhor dica que eu te dou é, não deixa ninguém saber que você passou por um problema. Continue bem, continue com sorriso, você pode chorar pra caramba sozinho, mas continue bem, tá? O ser humano, infelizmente, ele gosta de ver alguém ferrado. Se você chegar numa rede social e contar uma desgraça tua... É natural, né? Todo mundo vai se engajar com a sua desgraça. Sim. Agora, tira uma foto nossa aqui no teu estúdio, no teu novo negócio, cacete, porra, ninguém vai. Né? Principalmente os mais amigos, falam, caramba. Então assim, e eu não tô criticando ninguém, aqui esse é o comportamento do ser humano. O ser humano gosta de ver tragédia. Eu falei, é natural, né? Adora ver tragédia. Então assim, não conta tragédia pra ninguém. Acho que essa força é uma força que a gente tem que ter. Ninguém precisa saber dos teus problemas. Segundo, tenha fé. Fé, cara. Eu posso estar com o maior problema do mundo e já... Eu tô vou fazer 15 anos de empresa. Bicho, você acha que eu nunca passei por uns problemas
Passei por muitos. Ninguém sabe, ninguém precisa saber. Ninguém precisa saber. Tá? Então, e a força ela vai vir, se você tiver fé, cara. Ela vai vir. A gente tem uma música aí do Rapa que diz, né, para quem tem fé, Pra quem tem fé. a vida nunca tem fim. Se você escolheu ir sem fé, ok, mas eu tenho certeza que se você tiver fé vai ser melhor. E você falou que agora você está com essa conexão. Como que Sim. foi esse seu encontro com Deus? Cara, eu sou uma pessoa, como eu falei, eu sempre fui muito expansivo, muito enérgico, né? E eu sempre ouvi muitas pessoas mais sensíveis dizendo: Righetti, você é um cara com tanta energia, você precisa se espiritualizar, cara. E eu nunca dei bola, eu sempre achei que eu era o cara. Eu nunca fui ateu, que isso fique bem claro, tá? Mas eu acreditava muito em mim, achava que eu que fazia o meu caminho e tal. Como é que você começa a se aproximar de Deus? Acho que tudo isso vem junto com a maturidade, né? Você começa a ver acontecimentos que não pode ser uma coisa coincidente. Eu vou dar um exemplo que aconteceu há 2 semanas. Tá? Isso aqui, se você fala para mim que Deus não existe depois dessa história, você vai falar, não faz o menor sentido a gente falar sobre Deus se você... Tá? Bom, eu tô em casa e eu fiz até um vídeo que deu um mega sucesso lá no meu perfil. Eu comprei livros para os meus filhos e agora, todo dia antes de dormir, eles têm que ler durante 25 minutos junto comigo. Então, estou trazendo para eles a cultura da leitura, que é algo muito importante. Isso vai ajudar com que eles se tornem bons escritores, com que eles se tornem pessoas criativas e com que eles aprendam. Né? E aí um amigo virou e falou assim, pô, legal, bacana, se eu puder te dar uma dica, evolui e depois vai para a Bíblia. Começa a ler um versículo, começa a ler a Bíblia com os seus filhos antes de dormir. Eu falei, poxa, sensacional. E a minha avó, por parte de pai, a minha avó Inês, ela deixou para mim uma Bíblia, antes de falecer, deixou para mim e para o meu irmão. Uma Bíblia pequena de couro. E eu não estava achando aquela Bíblia. Você casa, sai da casa dos seus pais, então as coisas ficam lá. Eu não lembrava se tinha ficado na casa dos meus pais ou estava comigo. Enfim, botei na cabeça que eu precisava dessa Bíblia. Quando foi domingo passado, eu falei, poxa, eu vou ligar para minha mãe, ela ia almoçar em casa. Eu vou ligar para minha mãe e vou pedir para ela trazer a Bíblia, ver se ela encontra a Bíblia. E eu acabei não ligando, esqueci. Chega meu pai e minha mãe em casa com uma Bíblia. Não era a Bíblia da minha avó, mas era a Bíblia que eu li em 1987, quando eu estava na 4ª série no Santa Marcelina. A minha Bíblia de escola, toda encapadinha. Aquilo foi assim de um gesto. Sim. Eu falei, cara, não tem como explicar isso. Não tem. Aquilo tava cheirando pó, né? Coisa que fica guardada. Sim. Então você pega aquele livro lá, você passa a mão assim, tá cheio de pó. Ele tava ali, em algum lugar. O que fez o meu pai e a minha mãe pegarem aquela Bíblia e trazer para mim? Você tem alguma explicação para isso? Só Deus mesmo. Não tem, cara. Então, assim, são coisas como essas Sim. que me foram fazendo acreditar. E os milagres da vida. Eu já passei por tantos. Como, por exemplo, você está com algum problema e você tem uma folha de pagamento de 50, 60 mil reais para pagar e está com um monte de cliente atrasado e de repente aparece um cliente ligando para você e fala, olha, cara, eu tô com um budget aqui e eu preciso pagar e depois eu te contrato. As empresas multinacionais, elas têm fechamento de budget, né? Ele precisava escoar aquele dinheiro, que era exatamente os 60 mil reais que eu tinha de pagar. Caraca. Ó, me manda um projeto, me manda uma nota fiscal com um orçamento que eu vou pôr 60 mil na tua conta hoje. Você vem falar que é o que isso? Tem coisas que acontecem na sua vida que... Entendeu? Eu costumo dizer que a gente abre os olhos espirituais, né? Começa Sim. a observar as coisas que Deus faz pra gente. Perfeita observação. Aliás,
Vamos começar a olhar mais para aquilo que acontece de bom do que para aquilo que acontece de Sim. ruim, porque a gente nunca lembra, né? A gente fica só quando acontece uma coisa muito ruim, você fala, caramba, por que que isso está acontecendo comigo? Agora, quando acontece uma coisa muito boa, ninguém fala, porra, por que que isso está acontecendo comigo? É verdade. Entendeu? Então a vida ela te traz. A gente estava conversando aqui antes da, né? Sim. Não vamos citar o assunto, mas foi algo ruim que aconteceu na minha vida que hoje eu agradeço. Sim. Eu falo, cara, ainda bem que Deus botou essa situação na minha frente, Foi um processo, não? porque me transformou num ser humano melhor. Entendeu? Então, no judaísmo tem um trecho de uma oração. Na verdade, o judaísmo traz muito isso, né? Agradeço até mesmo pelos obstáculos, porque sei que por trás de cada obstáculo há grande luz a ser revelada. E é impressionante. É impressionante. Então, não estou aqui, não estou com papo de crente, de pastor, de converter as pessoas, mas tem coisas que acontecem que você fala, desculpa aí, cara. E como que está sendo o feedback dos seus filhos? Em Eles que já começaram sentido? a ler o livro da Bíblia? Cara, os meus filhos, eles estudaram na Adventista, que foi uma escola que eu estudei quando era criança também, então isso trouxe, né, os trouxe para dentro da religião. A mãe dos meus filhos é católica, então eles frequentam a igreja todos os domingos, então eles têm essa... eu não quero transformar ninguém eu não Sim. quero impor uma religião, Sim. tá? Mas eu quero que eles entendam que Deus existe e eu quero que eles leiam a Bíblia por uma questão de ética. Acho que se você pega todos os livros, até mesmo a Torá, a Bíblia, o Alcorão, todos eles, no final do dia, na minha interpretação, todos eles prezam a ética. Acho que isso eu não vou fazer com você o que eu não queria que você fizesse comigo. Sim. Acho que isso é o maior fundamento. Como diz esse meu amigo que falou para eu ler a Bíblia, ele falou, cara, a Bíblia é o manual dos homens. Cara, você quer ter uma vida reta? Sim. Tá ali, ó. Não é sobre religião isso. É sobre entregar o bem. Então isso é o que eu procuro ter com os meus filhos, é essa relação. Tá? Você perguntou se eu já tenho feedback. Ainda não, porque a gente está terminando de ler os livros que eu comprei. Tá. Mas a minha filha lê toda noite que está comigo, ela lê. Ela Que tem a legal. bibliazinha dela, que é uma bíblia mais soft, né? Sim, sim. Para criança. E ela tem lido. Ela tem lido. Então, assim, acho que é muito mais sobre ser o manual dos homens do que qualquer outra coisa. E quando que vem um livro aí do Righetti? Ah, Tem cara, uma pretensão ou não? assim, muita gente me cobra isso, Tem né? histórias, bagagem tem. Então, eu tenho uma coisa, Henrique, é que eu nunca me acho suficiente para fazer alguma coisa. Pode ser que eu faça um dia, mas eu preciso ter ou me convencer ou alguém me convencer. Como nas palestras, né? Em 2013 eu fiz a minha primeira palestra. E quem me convenceu foi o Valdir Batista, que também é Sim, teu sim. amigo. Ele me convenceu. Eu falei, Valdir, mas eu não vou fazer palestra, não é a minha. Não, cara, você tem. Você sabe que o Valdir foi meu chefe, né? Não Eu sabia. fui funcionário do Valdir. Tá vendo? Fui funcionário dele. Eu trabalhei com o filho dele, Com qual? Com o Henrique? o Leandro. Leandro, Não, Leandro Henrique. Leandro Leandro Henrique. Henrique, conheci Eu tenho uma história muito pequenininho. louca com o Leandro. Que a gente foi para Manaus e eu ia fotografar, né, o Fórum Mundial de Sustentabilidade. Uhum. E aí eu tava com ele no elevador, ele pediu para fazer uma foto com... A gente entrou no mesmo elevador com o James Cameron. Aí tava eu, Sensacional, hein? a gente ficou assim, né? Puta, James Uhum. Cameron tá no elevador com a gente. E aí o Leandro pediu uma foto pro James Cameron e ele negou, cara. Ah, você tá Negou. brincando. Ele falou assim, one picture, please, não sei o quê. O Leandro falou em inglês com ele. Uhum. E ele respondeu assim, não. Uau. Aí, tipo, né, eu tava preparado pra fazer a foto dos dois, né? Que eu que ia fazer a foto. Eu preparei a câmera, ele falou não. E saiu andando, a gente ficou assim. Boa! Aí ele falou, sabota ele agora, não assiste mais nenhum filme dele, pô. Ah, mas não é. Cara, são seres humanos igual a gente, né, meu? A Então. gente tende a endeusar as pessoas. E ele é um cara que podia estar de mau humor, ele é um cara que talvez ele não goste de foto, né? Ele talvez não quisesse estar lá, Sim. ou talvez ele não foi com a cara de Ser vocês. humano, né? É um ser humano. A gente não Exatamente. tem. É isso, a gente tem que aprender a Eu vi uma separar. palestra Né? sua na Unip. Tava lá. Na Unip. Que eu dei no mesmo dia que o Rufino. Então. Tinha umas 700, 800 pessoas. Pô, sua palestra animal. Cara, então,
Aquela palestra Você não te sabe- convenceu? Não, Que você então, tem que fazer palestra, não você só tem me que fazer um convenceu, livro? como eu gosto muito hoje de falar com a moçada. Tá. Eu adoro, eu adoro. E eu tenho uma coisa que me arrepia, assim, que é quando eu termino a palestra e a molecada sobe no palco. E eu tava mexendo esses dias nas minhas fotos, eu até falei, puta, será que o Henrique ainda tem todas as fotos? Porque eu não achei as fotos. Talvez eu É tenha que tanta coisa que a procurar. gente vai guardando, mas tinha uma meia dúzia de foto lá na Unip, que eram fotos que você Sim, eu fez de fiz. mim, e eu com a molecada. E isso acontece até hoje. Você acredita? Eu vou numa eu tive na USP, ano passado acho que foi o ápice do orgulho, Sim, né, de eu me orgulhar, foi que eu ganhei um diploma da USP. legal. Eu ganhei um diploma por ter palestrado na USP. E a molecada Sim. veio me abraçar e queria tirar foto. Eu falei, cara, isso pra mim é de uma realização assim, que se eu pudesse eu só faria isso. Tem 2 lugares onde eu me realizo muito. Um é no set, você já participou de Sim, set sim. comigo. Cara, eu não vou parar de participar de set, eu posso virar o que quer que seja na minha vida. Eu vou continuar participando do set. E a outra é lá em cima conversando com a galera. São coisas assim que me realizam de uma maneira que não Então tem hoje igual. você está disponível para palestrar. Tô, Além do eu seu faço, eu business. tenho feito bastante. Tenho feito E além de bastante. palestra, pensa em um curso, Sim, eu um tô, infoproduto? eu tô prosperando muito com a IA, né? Já faz tempo que eu trabalho com IA. Sim. E até confesso que eu acho que eu perdi o timing aí, porque eu já tô. A gente gravou sobre IA em 2022, você lembra? Sim. Falando sobre IA. E as pessoas me procuram. Eu tenho uma palestra, eu fui falar na USP sobre IA. Né? Falei, cara, eu tô aqui falando. E não foi com o pessoal da ECA, não, foi com o pessoal de engenharia Sim. da USP. A escola específica de engenharia deles ali. E eu falei, nossa, olha onde eu tô, né? E acho que eu vou acabar fazendo alguma coisa nesse sentido. Tô buscando, tô buscando. Tá? É uma coisa nova para mim, mas eu tenho também feito algumas articulações na vida que eu tenho entendido Rodrigo Righetti como Rodrigo Righetti S.A., ou seja, eu sou um produto que pode ser um pouco mais bem trabalhado. Então, sim, faz parte aí. O livro é uma coisa assim, eu tenho que ter muita certeza de que eu compraria o livro que eu fosse escrever. Tá. E hoje eu vejo essa pergunta do livro, né? Eu vejo que qualquer um faz um livro também. Então, eu não queria cair nessa mesmice, eu não quero cair num lugar comum. Então, eu sei que eu escrevo bem, eu me garanto, né? Eu tenho essa noção. Eu escrevo desde criança, né? Agora, eu não sei se eu ia escrever minha história, ou se eu ia escrever um curso, ou se eu ia escrever uma ficção, eu ainda não sei. Entendi. Então, para escrever alguma coisa, eu tenho que realmente. Eu tenho vontade de fazer ficção, escrever ficção. Legal, hein? É uma piração que eu tenho, quem sabe. Então. De repente é esse o caminho, né? Uhum. Eu acho que para eu escrever sobre mim, eu não acho. Acho que tem histórias mais legais aí para eu escrever. Pô, legal, Rodrigo. Uma coisa que eu queria perguntar para você, aliás, 2 coisas. Uma é que se você tem um momento de inspiração quando você tem um projeto na mão, um desafio lá de comunicação, tal, de marca, tal, que nem você falou da Blue Med, nesse case que você contou aí, foi muito bacana a história. Você vai para algum canto na sua mente, você tem algum tipo de... Tem histórias de cara que trabalha com criatividade e tal, que o cara se tranca no quarto, ou o cara vai viajar, ou o cara vai para algum lugar. Você tem alguma fonte de inspiração? Ou isso é natural? Ah, vamos fazer agora e resolve. Cara, é muito louco isso, porque assim, acho que criou-se um estigma do criativo. Fiz uma postagem hoje, depois vale a pena você ler, né? Que eu digo que ninguém mais aguenta trabalhar com criativo mimado. Eu acho que criou-se aquele estigma de que o cara recebia luz e tal. Ou as pessoas perguntam pra mim, escuta aí, pra criar, você fuma um baseado? Não, cara, eu não fumo maconha. Não, mas você não é criativo. Sou desde que eu nasci. Então, assim, eu acho que a criatividade, isso é culpa dos grandes criativos. Eles sempre trouxeram muito essa coisa do
Eles são, normalmente o cara que é criativo, ele tem um ego um pouco mais avantajado que o normal. E quando você é bem sucedido naquilo que você faz, você cria uma autoestima e essa autoestima acaba te cegando em relação ao papel de bobo que você faz. Entendeu? Então eu vejo muita Entendi. gente, porque eu não sei o quê. Cara, não tem. Não tem. Você citou o projeto da BlueMed. Henrique, o projeto da BlueMed aconteceu da seguinte maneira. A gente estava numa mesa de reunião, eu tinha, o meu cliente, né, a BlueMed, tinha encomendado uma apresentação, e era uma apresentação de kickoff da marca. Então, ó, aqui está a marca e é assim que essa marca vai se comportar, aqui é a campanha, blá, blá, blá. E eu estava ali, era tipo, sei lá, 8 horas da noite na agência, com o time que havia feito aquele projeto, e eles estavam apresentando para mim. E diversas imagens, sempre com foco no sênior, e começaram a me apresentar pessoas sênior, mais velhas, em situações de bem-estar. E como é uma marca da praia, eu tinha lá gente tomando sol, eu tinha um casal de velhinhos saindo, entrando, né, na água, e de repente apareceram 2 senhores, cada um com uma prancha. Aí eu olhei aquilo e eu falei, cara, e se a gente fizer uma escola de surf para terceira Veio idade? na hora, assim. Deu na hora, não tem processo, não tem aquela Entendi. eureka, ai que ideia maravilhosa. Não. E como nada acontece sozinho, tinha o diretor de arte desse projeto, tá? Ele virou e falou assim, olha, eu conheço o lugar onde isso pode acontecer. Eu falei, como assim? Ele falou, não, eu fiz aula em Santos. Eu fiz aula de surf na escolinha do Cisco. Boa, é ali a condição a coisa. Eu falei, bom, então fala com o Cisco e vamos amanhã para Santos. Eu acho que esse é o grande lance. A agilidade, Execução, né? né, é o que vem depois. Então, assim, era tipo 8 horas da noite, eu falei, brother, pega o telefone e liga pro cara e vamos lá. Ele pegou o telefone, ali, não, depois não tem depois eu ligo. Tiver uma ideia, pum, vamos pegar esse assunto quente, amanhã a gente pega o carro e vai para Santos. E foi o que a gente fez. Tá? Eu acho que o brilhantismo de tudo não estar em ter tido a ideia, o brilhantismo de tudo estar em termos tomado uma atitude para que a ideia se consolidasse. Pra Ou validar o seja, negócio. um ano depois deste insight, que é assim que os caras lá, eu tive um insight, deste insight que rolou no meio de uma reunião, nós estávamos em San Sebastián, que era um país basco, na Espanha, sendo aclamados como o projeto mais relevante para o surf no mundo durante aquele ano. Então, tudo tem um caminho. Foi uma ideia genial, ela foi genial no sentido assim, mudou a vida das pessoas, mas eu nem estava pensando. E podia ter sido qualquer outra pessoa que tivesse tido a ideia. Para mim, a ideia não tem nome. Inclusive, durante uma das apresentações desse projeto, eu vi uma pessoa se referindo a essa ideia como, porque eu, porque eu, porque eu. Eu que fiz, eu que fiz. Eu fiquei quieto, falei, deixa o cara. Sim. Ele quer dizer que a ideia foi dele. Ele nem trabalhava na empresa, ele nem trabalhava no cliente quando esse projeto aconteceu. E aí ele, como um operador de marketing, ele foi falar sobre, não, porque eu pensei nisso. Então, Sim. deixa ele quer a ideia preta, Pegou a tudo onda. certo. Entendi. Bullshit pra mim. Agora, não tem. E já tive outras ideias muito legais que também não executei, e acho que isso é o que mostra a diferença do sucesso por fracasso. Fracasso é quando você não executa. Né? Boa. Então, e para mim, pelo menos, não existe uma receita para ter uma boa ideia. Tem gente que só tem boa ideia no banho, tem gente que só tem boa ideia dormindo, acorda, já tive boa ideia dormindo, acordei, não anotei, e no dia seguinte eu não lembrava a ideia, entendeu? Mas não existe para mim um padrão, não. Entendido. Não existe. Está chegando ao final do programa, Pô, já, mas cara? antes, passa rápido. Eu quero saber, com o Rufino você gravou ao mesmo tempo que eu ou Mesmo não? tempo, fico de olho no relógio, cara. Olha lá, hein, que eu vou falar com o nosso amigo aí, hein? Senão eu peço pra edição deixar igual desse Muito tamanho. bom. Ô, Rodrigo, antes de finalizar, quero que você nessa câmera aqui, ó, você dê um recado pro cara que é estudante, jovem hoje,
mente antenada, tecnologia, inteligência artificial, e está pensando em entrar na área de comunicação, de publicidade, marketing, nesse que você já tem uma baita de uma bagagem, manda um recado para esse cara aqui, ó, antes de eu finalizar. Então eu vou dizer uma coisa aqui e vai ser um tanto controverso. Se você está pensando em trabalhar com comunicação e marketing nos próximos anos, repensa, porque eu nem sei se essa profissão vai existir. Tá? E isso se deve ao advento da inteligência artificial. Eu não sei se a profissão de advogado vai existir, eu não sei se a profissão de médico vai existir. Acho que tem muita gente prevendo coisas. Eu costumo dizer, eu não sei. Acho que é a melhor resposta do mundo. Mas que a gente está passando por uma mudança que vai ser muito perigosa, a gente está passando. Tá? Eu sei que era para olhar para lá, mas é importante você saber disso. Tá? Então, os caminhos que eu tenho buscado na minha vida são, hoje, eu tenho trabalhado em outros projetos, onde a IA vai me dar o suporte que eu preciso, e B, a IA não vai interferir. Procure esses caminhos. Meu sonho é trabalhar com direção de arte. Hoje a gente desenvolve posts e o que precisar ser desenvolvido em termos visuais usando a IA. Só sabendo pedir. A gente já está desenvolvendo imagens de vídeo usando a IA. E aí nem preciso falar aqui roteiro, escrita, todas essas coisas. O cara tem que dominar a IA. Quem não souber dominar, é assim, a pergunta que muitos fazem nas palestras que eu tenho feito sobre IA é: a IA vai roubar meu emprego? Eu digo que não. Essa é a minha opinião. Pode ser que eu esteja errado, inclusive. Mas eu costumo dizer que a IA vai roubar o emprego de quem não souber usar a IA. Então um ser humano que souber utilizar a IA, ele tem um super cérebro. Ele é melhor do que a IA sozinha e melhor do que um ser humano sozinho. Isso é o que eu tenho para falar hoje. Amanhã pode ser que eu tenha mudado. Perfeito. Tá? Então, o assunto é sério, o momento é preocupante, mas a boa notícia é que qualquer um pode utilizar a IA. Tá aí para todo mundo, né? É isso. Muito bom. Rodrigo, chegamos ao final. Uma musiquinha, bom, agora ficou tenebroso. Ficou meio apocalíptico. Mas obrigado pela presença, pela visita, pela irmão, troca de ideia. Valeu. De verdade eu mesmo, que agradeço pelo convite. E mais uma vez, estou imensamente feliz em estar aqui no teu espaço. Acho que você batalhou muito. E isso aqui tem que ser muito comemorado, porque eu sei o quanto significa para você. Sim. Tá? Obrigado. E você merece todo o sucesso do mundo, que Deus te dê ainda mais, tá? E que você inspire outras pessoas da mesma forma que você disse que eu te inspirei. É o ciclo. É isso aí. Junto. Obrigado, hein? Bom, valeu, irmão. Valeu. Obrigado mesmo. Obrigado. E para você que acompanhou o nosso bate-papo aqui, essa troca de ideia com o Rodrigo Righetti, esse meu brother sensacional, se inscreva no canal, ative o sininho e acompanhe tudo que a gente está fazendo aqui no Begô Backstage.